Você é a flor mais bonita do jardim, e eu sempre vou cuidar. Você jamais vai encontrar um grande amor para sempre cultivar. Faça sol no inverno, no verão, quando anoitecer, verei sereno pra molhar teu coração. Deixa eu te molhar no orvalho da paixão. Quando anoitecer, darei calor, serei o sol da estação. Deixa eu te banhar no orvalho da paixão. Quando anoitecer, darei calor, serei o sol da estação. Pra gente saber mesmo o motivo desse aniversário de Aracaju, que é a mudança da nossa capital, trouxe o professor Rômulo aqui pra gente conversar, bater um papo, várias curiosidades, e diretamente da colina do Santo Antônio, que aqui é o lugar mesmo, o marco, o ponto zero da mudança da capital, né, professor? Exatamente. Estar na colina do Santo Antônio, né, é realmente inspirador, porque quando a gente pensa na mudança, né, da capital, Coxinha, quando a gente pensa, né, nesse aniversário fabuloso, a gente precisa pensar historicamente, né, que a colina, né, do Santo Antônio, na verdade é o marco inicial, porque daqui existia uma pequena colônia de pescadores, né? É interessante perceber que toda essa região de Aracaju até então, né, antes da transferência, era uma colônia de pescadores, né, um pequeno povoado. Associados a isso tinha uma missão jesuítica indígena, né, e também um engenho do Cotinguiba. Então, o marco inicial é exatamente da colina, uma pequena capela, onde se começou um processo de povoamento. E é interessante observar, Coxinha, que foi exatamente, né, Inácio Barbosa, presidente da província na oportunidade, né? A gente usa o termo província porque até então, durante o período imperial, o termo é província, a ideia de estado é para república, isso tem a ver com questão de autonomia local. E o Inácio Barbosa, por exemplo, ao promover a transferência, né, ele fez a transferência através de uma assembleia provincial aqui na colina do Santo Antônio, que é exatamente esse marco, né, mais uma vez eu ressalvo, da história de Aracaju, no dia 17 de março de 1855. Quando você pensa em Sergipe, né, é preciso, num primeiro momento, né, para entender melhor a história de Aracaju, é preciso pensar que Sergipe é fruto de uma doação, na verdade, né, é uma sesmaria. Porque o Brasil, inicialmente, ele foi dividido em capitanias hereditárias. E cada capitania dessa, né, recebia exatamente a presença de um capitão donatário que tinha como, né, direito, por exemplo, né, dividir as suas terras para melhor administrar. E aí, quando você pensa em Sergipe, é preciso pensar na Baía de Todos os Santos, né? Primeiro nome da capital aí do estado da Bahia, e Sergipe exatamente estava dentro, né, dessa Baía de Todos os Santos. E é perceber que quando se trata de Aracaju, e não somente de Aracaju, dos outros municípios, né, de Sergipe, a gente observa que o Sesmeiro de Sergipe, ele também promove doações em situações, em partições menores, e daí, por exemplo, surge, né, Aracaju, uma área totalmente charqueada, pantanosa, praiana, né, entre outras questões. E daí a gente começa a perceber, por exemplo, né, uma estrutura que vai sendo fundamentada, mas ao mesmo tempo bastante irregular, né, com relação ao seu terreno e propiciando muitas vezes inundações, né? Desde do seu surgimento, da sua fundação, a gente percebe exatamente que essa geografia, ela obedeceu a um critério que foi determinado a partir exatamente dessas questões das sesmarias. E a gente sabe que o transporte daquela época era tudo barco, era tudo pelos rios, era fluvial, né? E lá tem um Paramopama, lá em São Cristóvão, que era onde acontecia o transporte todo, né? Da cana-de-açúcar, de qualquer coisa que fosse vender, o OLX da época, né? E aí vem para Aracaju com essa facilidade, porque aqui a gente tem o encontro do rio com o mar, né? Exatamente. E aí a gente começa a pensar, né, exatamente os motivos, né, pelos quais houve essa transferência de São Cristóvão I, a capital, para Aracaju. Obedece a fatores, né, evidentemente geográficos, econômicos e também políticos, né? E aí você cita um dado interessante, que o rio, né, Paramopama, ele é um afluente do Vaza Barris. Portanto, um rio, posso dizer assim, né, é raso. Ele não suportava as grandes embarcações. E a consequência disso é que você tinha, né, e aí o pensamento sobre o rio Sergipe, ou o próprio rio Vaza Barris, né, sobretudo nessa ideia de ligação com o mar.
É preciso pensar que Aracaju engloba essa região chamada do Vale do Cotinguiba, né? Que envolve não somente Aracaju, Laranjeiras, São Cristóvão, que eram áreas, né, representativas de engenho e altamente produtoras de cana. Então, consequentemente, era necessário um local portuário adequado para o escoamento da cana. E nesse sentido, São Cristóvão, infelizmente, deixava a desejar, mais uma vez ressalvo, né, porque o rio não comportava grandes embarcações. E aqui, pô, você tem um mar, você já recebe melhor de outros lugares do Brasil. E com o rio você consegue jogar para dentro do estado, né? Exatamente. Ficava bem mais fácil. Agora, outro lance que tem também, velho, porque Aracaju, quando tinha que fazer exportação de cana-de-açúcar, tinha que pagar pra Bahia, né? Porque a Bahia que ajudava nessa estrutura. E aí, vindo pra cá, facilitava. Era exatamente um dos pensamentos, né, do próprio Inácio Barbosa, de uma figura ilustre que é o Barão de Maruim, né, que era um remanescente, um representante dessa produtividade, uma figura rica, imponente, importante na história, e de Sergipe, para exatamente você se desvencilhar da Bahia, porque nós terminávamos pagando, né, tipo um tributo, tipo uma alfândega, né, justamente porque a gente não tinha esse suporte. Né, promovendo a transferência para o Rio Sergipe, isso efetivamente, né, acabaria e a gente, em tese, né, criaria uma autonomia, uma autossuficiência no sentido econômico. E era necessário, de fato, desvencilhar da Bahia. Né? Apesar de nós termos nos emancipados, né, em 8 de julho de 1820, mas ainda existiam muitos resquícios de dominação. E uma delas, né, se atrelava exatamente ao pagamento desses tributos, né, com relação à Bahia. Com certeza. E você falando assim do Barão de Maruim, João Gomes de Melo, Inácio Barbosa. E os caras eram brother de Dom Pedro II. De ter grupo no WhatsApp, de mandar áudio. Mandar, qual é, Pedão? Aí vai fazer o que domingo? Vem tomar um. Porque Dom Pedro II vem pra cá muito a convite deles, né? E assim, né? O prestígio de Inácio Barbosa, né, vai ser tamanho que nós temos em 1860, né? 5 anos depois, inclusive, né, da transferência da capital, né, ali numa estrutura de madeira que foi feita para a ocasião, né? É a famosa Ponte do Imperador. Né? A Ponte do Imperador ela foi ali fundamentada para o recebimento, entendeu? Dessa família real, né? Posso colocar assim, não somente a figura de Dom Pedro II, mas também, né, a sua esposa, Teresa Cristina, vem ao Brasil, né? E isso demonstrando exatamente o prestígio dessas figuras ilustres, né? Desses governantes ilustres, né? Que representavam nesse momento o Aracaju. Interessante você citar a figura de Dom Pedro II, né? E ao mesmo tempo, né, referendar uma coisa que Dom Pedro II, diferente do seu pai, né, o Dom Pedro I, era muito preocupado com as questões, né, ligadas à educação. É interessante observar que ele não somente passou por Aracaju, né, ele foi em Maruim, ele foi em Itapuranga, ele foi em Propriá, né, ele foi em vários outros locais. E a coisa que ele mais gostava, inclusive, de visitar eram as próprias escolas. Né? As escolas realmente aí, e há uma frase, Coxinha, eu não sei se você sabe disso, né? Que Dom Pedro II coloca historicamente, verídica, né? Que se ele não fosse imperador, ele seria um educador, né? Exatamente tendo a sensibilidade com relação à educação. E preocupou-se muito. Em toda escola que passava, fazia algumas sabatinas, né? Preocupado com essa questão, trazendo esse arcabouço, mas ao mesmo tempo, né? Talvez aí representando esse prestígio, né? Fazer carinho, dois agarradinhos, vamos chamegar. Tenho uma rede pendurado na varanda, deita no meu colo, vamos balançar. Esse balanço tem que fazer carinho, dois agarradinhos, vamos chamegar. Vem, amor, me faz o café. Quando o Sebastião Pirro, nome difícil. O tal do Pirro é um nome complicado. Ele que foi ele era engenheiro, arquiteto, o cara que arquitetou Aracaju. É interessante que Inácio Barbosa, Aracaju, para quem não sabe, é a segunda, na verdade, né, capital planejada do Brasil, né? A primeira foi Teresina, 1852, Aracaju, 1855, né? Pós-transferência da capital. E aí você tem a figura de Sebastião José Basílio Pirro, né? Engenheiro, arquiteto,
que teve aí a incumbência a partir, né, na parte central ali de Aracaju, centro da cidade, promover uma estrutura em que as ruas se encontrassem, mas ao mesmo tempo desembocassem sempre na Barra do Rio Sergipe. Se você for pegar o centro da cidade, de fato, né, vendo sobretudo de cima, você percebe que ali de fato é um tabuleiro, né? É um tabuleiro de xadrez, aonde as ruas devem se cruzar, mas todas elas no final devem sempre desembocar na Barra do Rio Sergipe. Então é muito importante, né, nesse momento ressalvar, né, como Aracaju sendo uma cidade planejada, a segunda cidade planejada do Brasil. Isso atesta-se mais uma vez, né, uma estrutura, um pensamento urbanístico e ao mesmo tempo uma ideia de desenvolvimento comercial. Não, lógico, e até as ruas do centro que trazem o nome das cidades de Sergipe, né? Capela, Sergipe, não sei o quê. Laranjeiras, a famosa Rua de Laranjeiras. Com certeza. Aí depois já vai pro Siqueira, aí tem a Rua Brasil, já é Países, né? Então a gente vê esse processo de urbanização todo. Mas me diga, depois disso tudo, a urbanização, para onde é que Aracaju parte? O crescimento da cidade. É interessante pensar, Coxinha, que é o seguinte, né? Há uma ideia geográfica, né, de que do centro, né, em tese ali para frente, né, em tese para o sul, né, você tem ali um processo de preocupação urbanística, de um grande desenvolvimento social. E quando você pensa do mercado, né, para trás do mercado, você percebe ali que houve uma certa negligência no sentido governamental, que aí vieram, né, muitos processos de invasões, né, bairros sem estrutura, é a chamada Zona Norte, como nós bem conhecemos, né. É interessante perceber. Então Aracaju ela cresce muito por essas regiões, né, 13 de julho, vai descendo, né, por todas essas áreas aí. Agora, é interessante observar exatamente a questão dos mercados, né. Eu acho que comemorar o aniversário de Aracaju, né, além desses pontos que a gente vem citando, é também comemorar o mercado central. Porque eu acho interessante, quando da sua inauguração e divisão, né, porque eu acho que ele é um marco, né, para pensar essa Aracaju desenvolvida para o sul e a outra região para o norte, é preciso pensar que o mercado central ele é dividido em 3 partes. Né? O primeiro, o Antônio Franco, já é século XIX, e é interessante que essa parte do Antônio Franco, é o primeiro mercado, ou o mercado velho, como chamam, né, ela é uma parte extremamente turística. Né? É uma parte extremamente, né, artesanal. E aí, devido às demandas, né, comerciáveis, né, você tem um grande industrial, e aí é importante citar uma figura ilustre também da indústria sergipana, que é Thales Ferraz. Né? E aí você tem exatamente, né, o acompanhamento dele, o patrocínio dele para a construção desse segundo mercado. Aí você já observa um mercado o quê? Mais gastronômico. É um mercado que está recheado de restaurantes. Ele representa a gastronomia de Aracaju. Mas ainda algumas partes do que hoje é Aracaju eram São Cristóvão. A exemplo da Orla de Atalaia. A Orla de Atalaia pertencia a São Cristóvão e depois de um tempo o próprio Inácio Barbosa, que faz jogo, né? Faz uma troca, né? Entra, né? E várias outras partes daqui não eram de Aracaju, né? E com o passar do tempo elas fizeram parte. É porque quando você pensa em Aracaju, é importante também ressalvar isso, né? São Cristóvão não tinha estrutura portuária, mas já tinha todo um desenvolvimento, né? De palácio, de assembleia, de delegacia. Tinha uma estrutura muito interessante e que, de certo modo, isso também representava nesse momento o Aracaju. Porque a gente acha que com a transferência, né, de São Cristóvão para Aracaju já existiu todo um processo de estrutural. Não. A transferência se deu em 1855 e só pensa em urbanização de fato a partir da década de 80 desse mesmo ano. Professor, e o cara hoje, que quiser ir num negócio aqui em Aracaju, em um local, em um ponto, para ver essas coisas assim de perto, o folclore, sabe? Conhecer um pouco mais do passado. Porque hoje a galera tá na internet e não tá muito de ir nas coisas. Mas me diga aí, um lugarzinho que você acha assim, rapaz, esse vale a pena, lá você vai conhecer muito mais sobre a história, não só da cidade, como dos seus antepassados. Eu acho que, sem dúvidas nenhuma, hoje, falando da história, né, de Aracaju mais recente, a gente tem ali 2 importantes monumentos, né, que é o Museu da Gente Sergipana, Coxinha, e além, né, do Largo da Gente Sergipana, que se encontra exatamente à frente ali do museu. Então o Museu da Gente Sergipana, por exemplo, né, como a gente comentava também anteriormente, é um museu tecnológico. É um museu que, na verdade, acredito, agrada a todas as gerações, né? Exatamente por trazer uma roupagem, em tese, né, virtualizada, isso faz muito com que atraia os jovens, né, para o conhecimento do museu. O Museu da Gente Sergipana hoje é um dos mais importantes museus, né, do Nordeste e, sem dúvidas nenhuma, né, se você quiser saber um pouco da história de Aracaju,
né, e da história de Sergipe, facilmente você, né, visita o museu. E eu acho muito importante essa cultura de visitação dos museus. A gente, enquanto sergipano, né, enquanto aracajuano, o que é o sentimento, né, de ser aracajuano? É exatamente, né, conhecer a sua própria história. Né? Através disso, a gente precisa ir nos locais de memória. E o museu é exatamente esse local. Então eu aconselho muito, né, para quem aí busca ter um conhecimento sobre Aracaju e sobre Sergipe, a visitação do Museu da Gente Sergipana.